Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a nosso Bootcamp de Administração Linux. Nós estamos no módulo 3, Desktop Linux, né? No capítulo 2, na aula 3, tipos de arquivo. Né? Nós falamos sobre o sistema de arquivos, a hierarquia ali, e agora nós vamos falar sobre o tipo de arquivos que nós temos ali dentro do sistema de arquivos ali do nosso Linux ali, ok? Então vamos entrar aqui nele, né? Lembrando, né, a gente já começa aqui num ponto chocante, que eu acredito que seja chocante para todo mundo, né? No Linux, todo objeto manipulado pelo sistema operacional é representado por um arquivo, incluindo diretório, dispositivo de hardware, conexão de rede, tudo no Linux é representado por arquivo, né? Você fala assim, que diferença! Quer dizer, então, que se eu apagar um arquivo, eu apago um dispositivo? Apaga um dispositivo, ok? Então, no Linux, tudo é representado por arquivo, né? E aí, para identificar cada tipo de arquivo de rede, de conexão de rede, tipo de arquivo de dispositivo de hardware, tipo de arquivo é diretório, né? O sistema operacional, ele consulta as informações contidas em seu inode, né? Inode, né? Se fala inode, mas lê inode, mas fala inode, né? E o inode é identificado por um número único. Então, cada arquivo vai conter um inode único, de número único, né? E esse, por sua vez, ele é atribuído ao arquivo de sistema. Assim, né, a gente fala o seguinte, que quando o arquivo de usuário e senha do sistema pode ser identificado pelo número 2217, um arquivo texto pelo número 456, um arquivo que corresponda à impressora, o dispositivo de hardware de impressora 992 e assim por diante. Então, os dispositivos, os arquivos, os diretórios, eles são representados dentro do sistema de arquivo Linux ali por inode, ok? E não por nome. O nome fica fácil para a gente identificar, beleza? Ok? Mas internamente o sistema de arquivos traz como inode, como números aí, ok? E aí o Linux organiza essa sequência de números aí, né, em blocos ali dentro do disco rígido. Então, o conteúdo de cada um dos arquivos vai ser armazenado em um ou mais blocos do seu disco rígido ali, do local de armazenamento. E eles podem estar espalhados em um único bloco ou em blocos diferentes, de forma sequencial ou não. Então fica ali tudo colocado ali, né? Aí o inode, então, ele vai representar uma estrutura de dados com informações que permitam encontrar os 10 primeiros blocos desses arquivos. Então, o inode vai sempre mostrar os 10 primeiros blocos. Aí eles estão espalhados ali dentro do nosso HD ali, ok? Aí, lembrando, né, a gente não vai encontrar com nome, a gente vai encontrar com número, né? Só que para nós a gente visualiza como nome. Na prática, o inode contém informações sobre a localização física daquele arquivo, daquele diretório, daquele dispositivo. Ele vai dizer onde está. E, além disso, vai conter outras informações, como, por exemplo, o tamanho do arquivo ou do dispositivo, do diretório, o dono, né, desse arquivo, o grupo, a permissão que está setada nesse arquivo e assim por diante, né? Ok? Essas informações, elas são conhecidas também como metadatas, né? E são importantes para a administração aí do sistema de arquivos. Sem essas informações, o sistema não consegue saber, por exemplo, qual permissão que o arquivo tem, qual foi a última data da modificação, quem alterou e assim por diante, ok? Então aqui, ó, turma, vocês percebem um exemplo, ó. Eu brinquei aqui que, verdadeiramente falando, o inode é o verdadeiro nome do arquivo. Então, se você der um comando ls-l, você vai ver aqui aqui no meu exemplo aqui, ó, vou pegar o mousezinho aqui, você vai ver dois arquivos, documento e planilha, ok? Cada um, para nós reconhecemos como esses os nomes dos arquivos, documento.doc, planilha.txt, fim de papo.
Porém, para o sistema de arquivos e o sistema operacional, o nome verdadeiro desses documentos são esses números aqui que a setinha vermelha aponta. Ó. 2098973, 2098971. Esses são os verdadeiros nomes e representam o local lá onde esse arquivo está guardado fisicamente lá no HD, lá dentro do bloco lá. Ah, professor, legal, então como é que eu fico sabendo o nome desses arquivos? ls-li, você tem a lista aí dos inóides aí, né, dos inóides aí. Aí então aqui, ó, fisicamente, se perguntar fisicamente, ó, no arquivo, no HD, o arquivo documento.doc, na verdade, é 2098973, né? Quando você trabalha com um sistema de recuperação de arquivos, aqueles programinhas que recuperam arquivos que foram deletados, danificados no HD, né? Aqueles recoveries da vida, eles vão em cima dos inoides, dos números, né? E não do nome do documento. Aí, de vez em quando, ele consegue organizar o nome do documento com a inode. Aí você consegue visualizar lá o nome do documento para recuperar. Em outros casos, você só visualiza o inode. Aí você tem que mandar recuperar tudo e depois abrir um por um para detectar o que era aquele arquivo. Fechou? Bem, quanto a tipos de arquivo, né, dentro ali do Linux ali, nós vamos ter arquivos regular, que é aquela estrutura básica que propriamente dita são os arquivos. Nesses arquivos vão ser armazenados todos os tipos de dados, desde texto até instruções de código de máquina, enfim. É os arquivos normais. Né? Aí entra aí arquivo, entra tudo. Ok? Nós vamos ter os caracteres coringas, que são, como o próprio nome diz, um coringa, uma carta na manga. Ele tem a função de substituir outros caracteres. Normalmente a gente conhece o caractere coringa como asterisco ou interrogação, né? Então, assim, eu quero buscar um arquivo, aí eu não sei o nome completo dele, aí eu ponho metade do nome, asterisco, aí mando localizar, ele vai me mostrar tudo que tiver dali para frente, né? Então são os chamados caracteres coringas, ok? Temos os diretórios, que vão ser conjuntos de arquivos, né? Então aí a gente já começa a entender que a estrutura é formada de arquivos, um conjunto de arquivos vai virar um diretório. Dentro de um diretório, então, eu vou ter arquivos e mais conjuntos de arquivos que a gente chama de subdiretórios, ok? E aí, esse conjunto de diretórios vai conter a listagem dos arquivos com seus inodes, os seus nomes verdadeiros correspondentes, né? E aí, para o sistema operacional, um diretório é apenas um arquivo especial que vai conter uma listagem com nomes de outros arquivos, tá? Então, para nós é diretório, para o sistema operacional é um arquivo em especial que vai ter vários outros arquivos dentro, ok? E aí, né, se a gente for fazer uma analogia, um diretório representa a mesma função de uma gaveta de armário, né? Onde a gente guarda nossas meias. Abre a gaveta, cada meia vai ser um arquivo, você coloca as meias dentro dessa gaveta e fecha. O diretório é essa gaveta aí e as meias são os arquivos aí. Ok? Arquivos de dispositivos, entende-se esse conceito como os dispositivos de entrada e saída. Então, a impressora, o CD-ROM, o USB, todo dispositivo de entrada e saída do nosso hardware ali, o sistema operacional vai tratar como um arquivo de dispositivo, né? Então a impressora é um arquivo de dispositivo, o HD é um arquivo de dispositivo, o pendrive é um arquivo de dispositivo, o CD ou o DVD é um arquivo de dispositivo e assim por diante. Lembrando que eles ficam lá no /dev, né? Ok? E o named pipes aí, né? São aquelas funcionalidades, aqueles comandos que provêm aquelas funcionalidades de integração, de comunicação bidirecional, de entrada de várias entradas com uma única saída, de execução de processos e assim por diante, ok? Links são ponteiros para outros arquivos. É comum que no sistema operacional Linux a gente tenha links simbólicos,
que são atalhos para outros arquivos, né? Então, por exemplo, eu tenho um arquivo, por exemplo, samba.log, que fica dentro do diretório varlog. E eu quero criar um atalho desse arquivo para o meu diretório home. Então, eu uso o link simbólico para criar esse atalho. Eu crio um link, né? Eu faço um atalho, que a gente chama como link dentro do Linux, e aí, ao eu acessar esse link, eu abro automaticamente aquele arquivo que está lá em outro diretório. Ok? E os sockets aí são utilizados para comunicação entre processos aí. Todo processo tem que haver comunicação bidirecional aí, né? Quando você executa um processo pai, um processo filho, eles têm que ter comunicação aí. E aí os sockets são responsáveis por fazer essa comunicação. Por exemplo, processos que estão sendo executados entre dois computadores diferentes. Abre-se um socket de um lado, um socket de outro, e aí se faz a comunicação aí, ok? Concluindo essa aula aí, né, todo objeto que está dentro do Linux lá é representado por um arquivo. Então, minha impressora é um arquivo, meu HT é um arquivo, meu arquivo é um arquivo, meu diretório é um arquivo, minha conexão de rede é um arquivo, tudo é arquivo lá. E o Linux organiza esses arquivos dentro do seu disco rígido ali em sequência de blocos, no qual cada arquivo desse recebe uma identificação por número que a gente chama de inode, né? E esse é o verdadeiro nome daquele arquivo, né? Então ele é um inode, ele vai conter um número, né? E é esse número que é usado para armazenar aquele arquivo, guardar aquele arquivo dentro de um ou mais blocos do nosso HD ali, do nosso disco rígido ali. E o sistema operacional usa esses inodes para poder buscar esses arquivos dentro lá de cada um dos blocos lá do HD lá. E aí esses inodes podem estar dentro do HD de forma organizadinha ou não, né? Podem estar dispostos de uma forma sequencial, podem não estar, pode estar em um conjunto de inodes pode estar dentro de uma gaveta e o outro conjunto dentro de outra, né? Dentro dos blocos ali. Ok? Na prática, um inode vai conter informações sobre a localização física daquele arquivo, vai falar lá, ó, esse arquivo está no bloco 1 da cabeça de leitura 2 do HD lá, ok? Então a parte física ali, além dessa informação física de onde vai estar o guardado o arquivo, ele vai conter outras informações como nome do arquivo, tamanho, quem é o dono, grupo, permissão e assim por diante. Ok? Lembrando que todas essas informações são conhecidas como metadatas e são importantes aí para o sistema de arquivos ali. Dentre os tipos, nós temos arquivos regulares, normais, os caracteres coringas, que são utilizados para a gente poder fazer uma ação quando não sabe, né, uma ação especial, diretório, ok? Os arquivos de dispositivo, lembrando que diretórios aí são conjuntos de arquivos, que o Linux trata tudo como arquivo, né? Os arquivos de dispositivos de entrada e saída, né? Impressora, CD-ROM, enfim, todos esses. Os pipe, que são os dispositivos de ligação. Os links, que a gente chama de atalhos, né? São links simbólicos aí que fazem referência de um arquivo que está num lugar para um outro, enfim, eu faço um atalho. E os sockets aí, que são mecanismos de comunicação bidirecional aí entre processos aí. Beleza? Bem, turma, próxima aula nossa nós vamos falar um pouquinho sobre atributo de arquivos. Está quase acabando, né, gente? A parte conceitual está quase acabando. Daqui a pouco a gente entra só na prática aí como diz a música, agora o bicho vai pegar, né? Aquela música assim. Então é aí que a coisa vai acontecer. Aqui nós estamos na parte conceitual. Fechou? Então, forte abraço e até a próxima aula, turma.